A vida é muito fácil pro Gilly, né? Ele pega uma mulherada fodida, assim. Sim, isso porque ele nem é um Ele nem pegador, tenta, cara. né? Ele nem tenta e a mulherada cai em cima dele na rua, Sim. assim. Ele nem toma banho direito. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do A Conversação, o podcast de cinema mais infiel de toda a internet brasileira. Eu sou o Thiago Santana, estou aqui com o Vitor Viana, Oi. o André Barcelos Oi. e o Lucien Chelsar. Oi. Hoje vamos falar sobre um filme do diretor francês Philippe Garrel, O Amante... Não, calma. Amante por um Dia, não tem artigos. La Main d'un Jour. Exatamente. Filme do ano passado. É um filme que parece ser um pouco mais simples e curto, tem só 1h15. Breve sinopse aqui acompanha principalmente essa garota Jeanne, que acabou de terminar um relacionamento com um namorado e o único refúgio dela é a casa do pai, que é o Gilles. Chegando lá, ela descobre que ele está envolvido com uma estudante, aluna dele, e ele é professor universitário, a Ariane. A Jenny fica morando lá um tempo e a Ariane também, e eles começam a conversar sobre o meu relacionamento acabou, tô triste. Ela está morrendo de amor. Morrendo de a amor, Jane. Em um dado momento ela chega a tentar se matar, se jogar da janela, a Ariane chega e salva ela. Ela promete não contar pro pai dela. Você vê também eles têm o Gilles e a Ariane têm umas conversas sobre infidelidade. Eventualmente o filme acaba revelando que os dois tentam e a Ariane também pula a cerca, acaba saindo com um cara que é um amigo dela. Não estamos capacitados para fazer esse podcast. Não, nunca. Enquanto a Jane também tá ainda sofrendo com a falta do Mateu e vê ele em todo lugar, mas ela começa a forjar umas ligações dele vindo pra casa que não são verdade. Enfim, o filme se encaminha para eventualmente o Gilles acaba flagrando a Ariane transando no banheiro da universidade com um cara, e aí eles brigam e falam que ninguém tem maturidade para ter um relacionamento, alguma coisa assim. Meio longe disso, né? Ou eles têm maturidade demais. Também não é isso. E a Ariane vai embora, a Jenny fica na casa do pai, e eles vão no aniversário dela jantar, e aí ela revela que voltou com o Mateu e vai se mudar pra casa dele de volta, e o filme meio que acaba nisso. Sinopse, Ótimo, o enredo assim é bastante simplório, mas meio que é essa coisa que o Garrel faz de uma simples história de amor e romance, dor e... É bem mais do que isso. É um também, filme né? curto, assim, né? E a sinopse daria até pra ser mais curta, assim, mas acho que foi uma conquista essa sinopse curta. Obrigado. Só uma coisa que eu repararia que talvez até não sei se entrar por aí na discussão sobre o filme, mas a coisa que tu falou de pular a cerca, assim, né? É que, bom, enfim, eles têm uma relação, eles estão morando juntos, mas existe um certo contrato entre eles que o próprio Gilles propõe, que é de eles não deixarem eventuais infidelidades atrapalharem a relação deles, né? Sim. O amor deles e tal. Então, quer dizer, ele, de certo modo, já coloca essa abertura para ela, assim, né? Não é uma coisa que estaria proibida, interdito, né? Sim. Só que ele não propõe isso, né? Não, ele não... Ele resolve isso como as circunstâncias propõem isso, né? Porque, na verdade,
ele sente que ela tem esse desejo forte, sei lá, por outros caras, e ele fala, eu não quero saber, mas não me fala nada e é isso. Ele, tipo... Mas ele também não tá querendo, né? É isso, ele não quer saber, ele não vai ficar atrás, ele não vai... Sim. Mas ao mesmo tempo, acho que é isso, é um pouco... Ele não quer saber, e daí quando ele vem a saber, quando ele vê ela, é que daí ele não aguenta. Né? Quando ele vê, ele descobre que é mais difícil ser racional, é uma coisa muito complicada. Não dá pra ter um projeto quando se fala de amor, assim, porque os sentimentos ali estão sempre se extrapolando, né? Só mais uma coisa que não foi falado em relação à estrutura do filme é que quando a gente tem a primeira menção no filme a essa conversa, esse tipo de acordo que eles têm, é porque o filme ele trabalha com a voz de uma narradora também, né? Que não é nem que ela não filme. Ela não é simplesmente uma narradora de acontecimentos, mas ela fala de pensamentos, desejos, sentimentos dos personagens, né? Então, quando essa conversa que eles têm, a gente não ouve a conversa, mas a narradora nos fala dessa conversa, a gente vê o plano deles conversando, talvez sobre isso, mas a narradora nos fala que ele sente medo de perder a Ariane, daí ele fala sobre essa possibilidade de que se acontecer uma... Sim. Também tem a Jane no meio de tudo isso. Sim. Né? E o que a Jane representa nesse lugar em que o amor tá à flor da pele, mas também a perigo, assim. Porque ela é, no grande parte do filme, o personagem mais cheio de paixão, assim. E sofrendo por causa da falta do Mateu, no caso, né? O filme tem uma estrutura interessante, é claro, assim, né? Ele começa com o encontro da Ariane e do Gilles, e eles, enfim, a gente só vê eles transando no banheiro da universidade, né? Você não sabe nem que eles são aluno e professor, não sabe nada, assim. Né? Sim. E o plano seguinte é o plano da Jane na frente do prédio do ex-namorado, do Mateu, chorando, desesperada, e ela indo para casa do pai pedir asilo, assim, né? E o filme traça isso, assim, que é a separação da Jane e o encontro do Gilles e da Ariane. A Jane vem para casa e desestrutura a relação entre os dois, né? Ela que apresenta pra Ariane o cara que o Gilles vai ver fudendo a namorada dele, assim. Enfim, e daí no fim das contas a Jane volta com o Mateu e sai de casa de novo e o Gilles tá sozinho, né? Então o filme faz esse movimento, é um encontro inicial, uma separação inicial e um reencontro final e uma separação final, né? Sim, ele meio que reinverte os polos, de certo modo. E tu pergunta o que a Jane representa, assim, eu acho que é uma coisa que eu acho que ronda o filme, que são esses desejos e ações das personagens, a Ariane tendo desejos de sair com outros caras, e são desejos que ela não consegue controlar, mas pelos quais ela se culpa, e a Jane fazendo um certo jogo e tramando mentiras ali de tal modo que acaba desaguando na separação do pai dela com a Ariane, assim. Me parece que não é que seja uma coisa consciente que ela queira essa separação, mas as coisas que ela faz, as mentiras que ela conta, né, o jogo de cena que ela faz acaba levando a isso, assim. Acaba sendo simbólico mais do que casual, né, no caso dela ser a causa do... Sim, eu acho que talvez ela nem se dê conta disso, né? Ela se dá conta, ela até se diz culpada lá no fim do filme, se diz sente culpada, mas não... Sim. Ninguém em sã consciência culparia ela. Não sei, eu não vejo muito por aí, mas nem me passou pela cabeça isso dela ser culpada, assim. Eu acho que eles estão mais como, sei lá, polos opostos ali
principalmente a Jane e a Ariane, mas ao mesmo tempo elas desenvolvem essa relação de cumplicidade que se dá de um jeito, sei lá, meio inusitado, assim, dela, sei lá, ser a namorada do pai que ela conhece por acaso, assim, e as duas poderiam em vários momentos se distanciar e acabam se aproximando. E eu acho que no fim é essa cumplicidade que acaba levando para esses acontecimentos que depois culminam assim com o fim do relacionamento. Mas sei lá, não vejo que ela faz isso por mentiras ou sei lá o que. Eu acho que a coisa da mentira dela tem mais a ver com o jogo de sofrimento da relação que ela não consegue superar ali com o Mateu, né? Eu acho que o polo que elas estão é um pouco isso, entre, sei lá, esse amor fixado em uma pessoa e sei lá, o amor que estaria como um amor mais livre, assim, digamos, né? Um amor que passa por vários corpos. E eu não sei, eu fui lembrando um pouco do outro filme do Garrel de 2005, acho que é o Amantes Constantes, no qual, sei lá, é um filme que se passa em maio de 68 e a coisa, sei lá, do amor livre estava bem em discussão, assim, na época. E ali a coisa já não dá muito certo, né? Os personagens, eles querem tentar ter isso como um ideal, porque eles veem como uma coisa racional, mas ao mesmo tempo é impossível quando, sei lá, o amor acontece que aquilo se dê de um jeito fácil, pelo menos para os personagens do Garrel, né? Sim. E aqui é quase como que, sei lá, essa discussão volta e é como se ela nunca tivesse sido superada, assim, né? Vai ser sempre voltar, sei lá. Sim, só que eu acho que esse filme é um pouco mais difícil, assim, porque o Amantes Constantes, ele... Quer dizer, nesse sentido, né, de a gente estar aqui fazendo interpretações do que está em jogo no filme, o que os personagens são ou não são, assim. O Amantes Constantes é um filme que tem 3 horas e que é, de certo modo, um retrato dessa geração de 68, se passa em 2 anos, né, 68, 69 e tal. O fracasso da Revolução e não sei, a dissolução de tudo que restou dessa tentativa de revolução, assim, né? As amizades, os amores e tal. E enquanto que aqui é um filme de 1h15 em que tu tem fiapos de ações, assim, né? Eu digo, por exemplo, essa coisa do jogo que a Jane faz, essas ligações que ela faz pro Mateu. E, por exemplo, logo depois que ela liga para casa fingindo que é uma ligação do Mateu, é a Ariane chegando em casa e ela na janela, assim. Quer dizer, será que ela ia se jogar mesmo? Será que ela não tá... Fazendo um jogo com a Ariane? Não sei, sempre tem uma coisa assim de... A personagem da Jane é meio misteriosa, é obscura, assim, né? Os personagens a gente... Eu tenho essa impressão, assim, de que a gente não compreende muito bem quais são as intenções. Acho que isso sim. É opaco, por isso, sim, né? Sim. É opaco. Não, acho que isso sim, por isso mesmo que eu não consigo pensar nela como dissimulada ou sei lá, qualquer coisa disso. Não, então, acho justamente, que... eu acho que não é uma questão de simulação nem de consciência, mas são gestos, assim. Luciano, você já viu vários filmes do Garrel que eu sei. Eu não vi muitos, na verdade. Devo ter visto uns 5, 6 filmes no máximo. Acho que tem gente aqui na mesa que viu mais. Mas assim, a relação que eu tive com esse filme me pareceu um pouco um exercício de estilo, assim. Eu não vejo a trama como uma coisa tão forte no filme, assim, sabe? Parece que as coisas acontecem porque acontecem, assim, elas não tem um choque, não tem uma coisa muito frontal, assim, sei lá, é simplesmente a vida passando, a coisa acabando e a coisa começando, assim, né? E não sei, eu fiquei mais preso em detalhes da imagem, assim, por exemplo, é tudo muito liso
e sem cara, assim, o filme. As paredes brancas, é Paris, é subúrbio de Paris, mas são todas construções meio novas e feias, assim. Tem uma feiura no filme que é o oposto do que é a Paris normalmente retratada no cinema, assim, como uma cidade charmosa e tal. Tudo meio abarrotado também, pequeno. Mas que eu acho que já é uma coisa meio comum no Garrel também, dos outros filmes, né? Não sei. Nunca tem esse charme de Paris, assim. Sim. Né? É sempre essas casas meio velhas, eu acho um pouco... Sim. Mas não sei, o filme te convida, assim? Tu tem interesse pelo filme ou isso que tu chama de ser mais um exercício de estilo e a trama ser mais, não sei, mais dispersa ou dissolvida? Sim. Não, o filme é convidativo, mas eu acho que se ele tivesse 2 horas já não ia funcionar. É bom que ele seja um filme curto, porque ele não apresenta um grande motor dramático ali, assim, né? Sim. Eu acho que até tem uma hora ali no meio que você não tá mais vendo casualidade nada. Você só tá realmente... O que tá acontecendo, por que tá acontecendo, assim, não... Sim. Até eu me pego de surpresa, assim, pela primeira infidelidade da Ariane, assim. Porque apesar de ter esse narrador que fala dos sentimentos dos personagens, ele não fala desse desejo da Ariane e não fica muito evidente também, né? Sim, e é com um cara que a princípio ela esnoba, né? No ela bar, esnoba né? bonitamente, assim, é muito bem esnobado. Mas ao mesmo tempo o Gilles já matou a charada, né? Ele já fala, eu vi que tu tava ali, que aquele cara tava te olhando e não sei o que. E o que você vê antes de tudo isso é o Gilles quase sendo infiel também, ou talvez até sendo infiel, dependendo do seu nível de exigência de fidelidade com aquela... Não, mas ele Não, desiste. mas... Sim. Mas só uma coisa, na real, na linha do filme é depois. É depois. A primeira Quando ela traição sai, da Ariane é antes desse passeio pela praça que o Gilles... ele tem quase que com a Yantel. um hábito de sublimação ali, que é quando ela sai, ele vai passear nas ruas onde ele ia, tipo, atrás de prostitutas, assim, quando ele era jovem, né? E acho que meio que o filme tenta um pouco fazer essa coisa geracional também, dessa coisa do cara que já passou por aquilo e meio que no fim, sei lá, tá vendo que mas não é dá solto, muito né? certo. É vago, assim. Não, é muito vago. Eu acho que, assim, isso que o Luciano tava falando da dramaticidade meio fraca, assim, das coisas não serem encadeadas, tem até a ver com a questão do minimalismo que tu falou também, Sim. assim. É uma trama bem minimalista e acho que é um pouco também uma característica dos filmes do Garrel, assim, de meio que as coisas têm um ritmo meio como o da vida mesmo, não é... Claro, né? Não existe um ritmo da vida, né? Cada vida tem um ritmo, mas assim, não é um ritmo dramático cinematográfico, é um ritmo onde as coisas podem acontecer, podem não acontecer, às vezes elas acontecem e tu, sei lá, tu pode até juntar algumas coisas dos personagens e dizer que foi por causa disso, mas muitas vezes vai ser o acaso e vai ser o instinto, assim, digamos, dos personagens, né? Vai ser uma decisão sem muita justificativa. É curioso porque me parece que, por exemplo, que o Amantes Constantes ele talvez tenha uma trama talvez um pouco melhor encadeada, mas ele tem muito mais planos que se distendem, assim, né? Esse não tem muitos, assim, as coisas estão acontecendo, né? Sempre tem um personagem agindo, fazendo alguma coisa. Tá, tudo bem, tu tem alguns planos assim do Gilles acordando e saindo, passando pela sala enquanto a Jane tá dormindo, ou o Gilles dando um beijo na Ariane pra sair de casa. Quer dizer, não são ações, assim, mas no Amantes Constantes às vezes tem planos em que é só uma pessoa olhando para um canto, assim, tá parada e sei lá, isso dura, né? Sim. Até na Fronteira da Alvorada também tu vê isso. Esse filme é muito mais... Por incrível que pareça, eu acho que é mais condensado que esses filmes, né?
das coisas que acontecem, me parece. Não, eu acho mais que econômico, É mais econômico. eu acho que no Amantes Constantes também é esse ritmo, assim, claro, é isso, são 3 horas, é muito mais assuntos, né? É tipo, eu acho Muito que ele mais fala de muito mais coisa, tipo, até o próprio relacionamento é um relacionamento já de anos, de tipo, o que estava em jogo muda várias vezes, assim, Sim, né? Até sim. entre o casal principal, que nem é tão principal, porque tem outros núcleos e tal, né? Mas isso da quantidade de coisas em jogo, tudo bem, assim, são mais coisas, mas os planos mesmo são mais longos. Sim. Planos em que não... A princípio, assim, a gente diria que não acontece nada, tá, tudo bem, são Sim. outras coisas acontecendo, né? E daí Sim. talvez dê até pra pensar o que é o interesse do Garrel quando Sim. ele tá filmando um plano, né? Mas ao mesmo tempo, uma coisa que eu valorizei nesse filme é como tem vários planos em que, sei lá, ele sempre leva 1 ou 2 segundos a mais para cortar do que seria, sei lá, simplesmente isso, né? A economia narrativa. E que daí já sei lá, me remete a um velho interesse meio pictórico dele em relação aos planos. Citaria, por exemplo, sei lá, os planos de nudez, assim, que são muito bem enquadrados, muito bem compostos e, tipo... E é isso, eles duram sempre um pouco mais do que precisa para mostrar um personagem se vestindo ou se despindo, ou então levantando da cama, assim. E sei lá, e eu vejo isso, sei lá, em outros planos de closes mesmo, Sim. assim. Quando eu senti esse atraso em terminar o plano eu inferi que ele tava querendo dar valor mais na atuação, na verdade, do que ao plano pictórico e tal. É um plano pictórico. É um bom exemplo. Sim, mas que, sei lá, parece que falta um último respiro com a atordade, sentimento. Eu acho que sim, eu acho que tem a ver até quase com uma coisa de fotogenia, às vezes, assim, de, tipo, tem a ver com a atuação ligada com o visual, assim, com como aquilo aparece, assim, né? Acho que a atuação é outra coisa, assim, né? E isso é um ponto... Quer dizer, eu não conheço tantos filmes do Garrel, assim, mas recentemente eu vi o primeiro longa dele, O Revelador. E porra, é outro projeto, sei lá, é outra ideia de filme, assim, né? Mas é tipo 40 anos. É um filme antes, né? um filme silencioso, super, sei lá, simbolista ou não sei, surrealista talvez. E aqui o Garrel tá fazendo filmes que valorizam a atuação, assim, né? Planos longos de uma conversa e tu vê a personagem tem tempo de respirar, a personagem pensa, né? Sim. Ele atualmente também dá aula para atores, ele tem um grupo de atuação e sai para gravar pequenas coisas aí em Paris. Sim. A Ariane é uma aluna que saiu da escola que ele dá aula, uma parada assim. Acho que o filme se equilibra nisso, assim, de ser um filme com uma atuação realista, mas ao mesmo tempo tem a atuação de um narrador que te diz que aquilo ali é uma ficção, assim, né? Te joga na cara isso, assim. Não sei se você joga tanto na cara, parece até meio doméstico, assim, dócil. Sim, Não, mas narração. quer dizer, tu sai da ideia de que tu tá vendo o desenrolar de uma vida e tu tá vendo uma ficção sendo armada, né? Mas nesse sentido você até poderia tentar aproximar com mais novela vague e se a herança do movimento ainda persiste no Garrel ou não. Não sei dizer, assim, pra mim... Eu não sei, eu botei isso como um tópico porque eu vi em algumas críticas falando que o Garrel
continua a fazer novela vague hoje em dia e que não faz mais sentido, enfim, alguma coisa desse tipo. E que não faz mais sentido. Porque não tem mais uma novidade em termos de linguagem, sabe? Uhum. Mas eu não consigo ver novela vague muito, na verdade, no cinema dele, assim. O que é a novela vague? O que é a novela Eu vague? acho que começa por aí, né? Porque não, desde a novela vague não existia uma característica comum entre os cineastas. Sim. Sei lá, existia, tipo, não era a mesma linguagem de antes, mas Sim, é mais disso um anseio aí- de fazer filme, É. não sei, barato, de sair do estúdio, Sim. mas assim, estilisticamente é muito diverso, né? O que é Sim. o primeiro filme do Romero e o primeiro filme do Godard, assim, é Que muito distante. Você poderia Chabrol. dizer, e que eu vi muita gente dizer, é que ele faz a mesma coisa sempre, sabe? O Garrel. O Garrel. Né? Ele tem o mesmo tema, as mesmas obsessões sempre, mas, por exemplo, você citou o primeiro longa dele, que já é não dramático. Talvez no assim, sentido, né? recentemente ele venha trabalhando com certos temas de separação, enfim, de encontro e um encontro amoroso e a vida se estabiliza, mas alguma coisa acontece que leva a uma separação e a separação é também um desejo de morte. Isso dá pra dizer que se repete assim nos filmes, em alguns filmes, no Amantes Constantes e na Fronteira da Alvorada e tal, mas porra, são filmes diferentes, só isso. Pra mim, Sim. todos os filmes se repetem e todos são filmes muito diferentes. Você vai assim, tratar e só pra mim tematicamente. É o que me fascina muito no cinema dele, é justamente como os filmes se repetem, ele sempre trabalha com essas obsessões. Até nesse filme tem, sei lá, a cena em que a Esther sonha, né? E é até a narração que fala sobre ela sonha com Com o Mateu, assim, e ela acorda com aquela vontade de morrer, assim. E sei lá, isso tem em muitos filmes dele, sei lá. Mas é isso, é sempre diferente, né? Quanto mais ele repete, mais diferente vai ficando, eu acho. Sim. E acho que isso que é o legal, assim, justamente, não sei. E como um caráter anedótico, unindo esse negócio novela vague e também desejo de morte, que vocês mencionaram, eu vi uma entrevista dele que questiona ele sobre o recente suicídio da Chantal Akerman, e aí ele menciona o Jean Stack, que também se suicidou. Os dois eram amigos dele, Sim, né? e aí ele fala que ele era dessa geração logo pós novela vague, assim, que um dos motes da novela vague era basta uma garota e uma arma e você tem um filme. E eles são os caras que tiraram a arma, só tinha uma garota, valia um filme, assim. Sim. Mas sempre tem a violência e a violência se torna interior. Por isso que o suicídio é tão comum na obra dele e também na vida, nessas coisas. Então, Sim, achei isso bastante bonito, assim. Sim, acho que uma coisa que vale lembrar, assim, que é... A fotografia é um dos grandes valores do Garrel, assim, eu acho que ele é um fotógrafo, né? Tipo... ele tem não muito uma coisa fotografa, assim, mas- de tu arma uma cena, tu tem uma narrativa, por mais que essa narrativa não seja tão bem encadeada, mas tu tem uma certa estruturação entre cenas, que, enfim, pela qual os personagens se desenvolvem. Mas cada cena ele tá buscando um ponto de vista para fotografar aquela personagem e aquele ator, assim, eu acho que isso é foda. E é por isso que quando você estava falando dos filmes antigos dele, pra mim, pelo que tu falou que hoje ele faz filmes para os atores, eu acho que ele já fazia isso, assim, tem filmes que são puramente planos dos atores que eram, sei lá, os amigos dele, né? Sobre a Jean Seberg, por exemplo, filmes que é só ela, assim, sendo filmada, ou outros, e vai, inclusive a Chantal Akerman também, acho que é no Ela Passée Tandor sous les Sunlights, não tem muita... Não foi traduzido, não, mas é um filme dele, acho que de 85. Tem, tipo, vários, assim, amigos dele. Sim, a família dele sempre trabalhou com ele, os filhos, o pai. Ele fala que ele faz o cinema de amitié, né? Que seria o cinema de amizade, de proximidade, sei lá, os filmes com
a família, com os amigos, com a relação que ele tem, que ele consegue, de certa forma, também transpor ou subverter, assim, né? E o fato de ser uma trilogia, vocês viram os outros filmes? O que vocês podem dizer? Eu vi o Ciúme e A Sombra de uma Mulher, mas eu não posso falar sobre, porque eu vi faz um tempo, assim, eu me lembro um pouco mais do que é a trama, assim, né? O Ciúme é com o Louis Garrel e ele tem uma relação com uma mulher mais velha que ele. A Sombra de uma Mulher é com outro ator, eu não me lembro os nomes das atrizes, né? Uma tristeza. Mas, enfim, não sei, são filmes mais curtos também, eu acho que tem uma duração parecida com esse. Filmes sobre relação e diferentemente os filmes mais recentes que eu vi dele, que vieram antes desse, Amantes Constantes. O Amantes Constantes e Fronteira da Alvorada. Eu acho que são filmes sobre relação só, assim, né? É muito mais conciso do que esses outros filmes que... O Verão Escaldante também. Tem o Verão Escaldante é posterior ao Fronteira, né? Tem mais alguns ainda. Inocência Selvagem. Sim. Não, Inocência Selvagem 2001, né? Mas não sei, à primeira vista, e pelo que eu me lembro dos outros filmes, eu acho que tem a ver com isso, de serem filmes concisos, assim, desejos contraditórios. Tem essa... Eu acho engraçado pensar eles como trilogia, porque são os mesmos temas de outros filmes também, assim, eu não né? sabia, até o Garrel falou que é uma trilogia, pelo jeito. Eu vi algo que ele tinha interesse em Freud e fez esses 3 roteiros. E ele também ele roteirizou junto com o Jean-Claude Corriere esses 3 filmes, então acho que faz um sentido mais em ideias e vontades que ele tinha do que, né? Talvez seja algo sólido que dê pra ver claramente no filme. Acho que o que eu ia comentar é que talvez tenha a ver com esses 3 filmes, mas eu vi um Garrel falando recente que ele tem feito uns filmes meio que sobre a libido feminina, de como ela é tão forte quanto a libido masculina e tal, não sei. Assim, acho que isso tá bem forte nesse filme, de algum, né, tá tipo meio evidente assim, mas acho que ele não quer fazer o filme só sobre isso, sei lá. Tá se diminuindo, parece. Tipo, talvez a ideia dele tenha visto em fazer uma situação assim, sei lá, mas isso é um negócio que volta e meia aparece nos filmes dele, assim, né? É muita dificuldade mesmo, sei lá, esse desejo de amor eterno que acaba virando um desejo de morte e, sei lá, mas que às vezes é superado, às vezes não é, não sei. Eu não sei, eu achei esquisito ela voltar pro Mateu. Vocês não acharam, assim? Muito. Tipo... Pô, eu não cheguei a me colocar a questão. Isso tem a ver com o que tu falou do pessimismo, otimismo, assim, não sei. Parece que termina numa chave mais otimista, mas não faz o menor sentido pra mim. Assim. Pra mim é meio desastroso o filme. A coisa de ela voltar... De ser isso, de quando ela volta com o Mateu é quando ela deixa o pai sozinho. Assim. E como o filme é meio cíclico, digamos, né? De tipo... Ela termina como tava pouco antes de começar, tipo, pode ser que aconteça de novo, né? Sim. Então não... Eu não sei se é bom também, eles parecem... Acho que é isso, tem a ver com essa juventude, assim, de tipo, de um primeiro amor que vai voltar e sei lá, assim, acho que não vai dar certo, acho que é forte e vai terminar mal, assim, sei lá. Porque a estrutura tipo... Ela chama o pai pra ir jantar e aí o pai tá lá sozinho e aí você já intui... ela vai trazer uma pessoa. Muita achava que era a Ariane. Ou que ela tinha falado pra Ariane ir só pra eles se reconciliarem, assim. E aí, tipo, chega ela com o Mateu e tipo... Sério, esse babaca? E o Mateu, ele é meio estranho, né? Ele é tipo... A Ariane vai meio que interceder pela Jane
E aí ela vai conversar com ele e ele parece meio bobinho, assim, né? Tipo, Sim. ele meio que quer ser legal, mas... Eu tenho tipo, medo de machucar ela, e eu vou lá e machuquei ela. Tipo, se eu comparo ele com os outros 3 personagens, ele é o mais idiota, assim, né? Não, o final é pessimista pra mim, é meio triste, não... Apesar do último plano ser bem, sei lá, bonito e alegre, assim, que são eles, a Jane e o Matheus se beijando no meio da rua, assim, bem... Eu acho que tem essa ambiguidade, assim, né? Sim, acho que sim. Sim, meio que quando o amor é tão forte que tu quer morrer pela pessoa, ele vai ser sempre ambíguo, assim, não tem como... Não é porque tu tá feliz agora ou que tu não vai estar amanhã, assim. Não, mas a ambiguidade na tristeza ou na alegria do filme, ou no otimismo ou no pessimismo, acho que não é nenhum nem outro, assim. Sim, sim. Difícil falar sobre, assim, determinar alguma coisa. Pra mim, são... E que daí não é nem determinar, mas é falar alguma coisa sobre o filme, é que o que tá em jogo são desejos que os personagens não conhecem ou não conseguem controlar. Enfim, desejos. Sim. E que eu acho que são coisas que já estavam em outros filmes também. Assim. Daí daria pra talvez pensar o interesse do autor, assim, sei lá. Vocês gostaram do filme? Porra, eu gosto muito, cara. Eu gosto muito e eu não acho que não faça, sei lá, algum comentário que não faz sentido fazer esse filme hoje. Eu vi assim, brevemente ele. Eu gosto, eu acho que é um filme que eu acho surpreendente a coisa de ser... De não ter justamente isso que a gente estava falando, de ação encadeada, mas ao mesmo tempo o ritmo do filme é muito bem, né? É ritmo, não é ação encadeada, é ritmo de plano, de movimento, de angulação. As coisas se comunicam, assim, os planos se comunicam, por mais que sejam planos, cada instante é um instante, cada plano é um plano, eles se comunicam, isso é incrível, assim. Eu gostei também. Eu adoro o Garrel, né? O cineasta que eu estudo no mestrado, mas tem filmes que eu também não gosto tanto. Até o Ciúme foi um filme que, sei lá, foi mais neutro pra mim, apesar de eu ter gostado também e gostaria de rever. Mas esse eu gostei muito, assim, e... Eu achei mais ou menos, assim, pra mim falta um pouco mais de peso dramático, assim, passou um pouco batido. Eu acho que é uma coisa que ele já conseguiu em outros filmes, misturar esse peso dramático com essa ritmo da vida, digamos, né? Com essa não imposição de um encadeamento. Mas ele já conseguiu fazer as duas coisas juntas, assim, né? De um jeito melhor, sei lá. De tu conseguir acompanhar esse ritmo da vida e em algum momento aquilo ali vira uma dramaticidade muito forte e explode, sei lá, né? Acho que esse filme ele é mais leve nesse sentido, né? Ele é bem leve. Não sei, a primeira vez que eu vi eu fiquei triste, fiquei triste, sim. Pra mim não pesou tanto. Eu vejo o trabalho do plano, do ritmo das coisas e tal, mas emocionalmente eu achava no começo que ele ia me pegar muito mais, mas parece que ele vai por outros caminhos que ele não construiu tão bem pra mim. Assim, eu acho que funciona, mas não me pega pela alma, assim, vai sofrer. Como Amantes Constantes faz. Né? Mas aí é uma comparação que eu acho quase injusta. Sim, porque não é só o peso da dramaturgia que tá ali, ou da encenação, ou da fotografia, mas é o peso do tempo também, né? São 3 horas, é um filme cansativo pra caralho. Assim. Sim. É muita coisa acontecendo. Mas é algo assim que até... às vezes eu vejo que a duração trabalha
contra, porque não deixa construir tão bem algumas coisas, mas a duração também me faz querer ver esse filme logo, assim, de volta. Tipo, passa rápido e eu sei que tem coisas que eu vou ver novas e que enchem os olhos ainda, que vão me fazer pensar. Sim, porque é um filme de detalhes, né? São instantes e... Quer dizer, por mais que a gente fale que assim, não tem muita coisa em jogo, a cada plano tem muita coisa em jogo, Tem né? muita coisa, isso é verdade. Então é isso, gente. Mais um programa na caixa. Vamos terminar que o Thiago quer ir pra casa dormir. O sono tá batendo. Foi o Garrel. A gente não tem um novo próximo filme pro próximo programa. A gente não sabe quando vai sair, mas a gente vai tentar manter vocês avisados. Eu sugiro filmes, vocês não me respondem. Tá, André, mas aí entra Garrel no cinema. Aí tu quer fazer? Não. A gente para tudo pra fazer o Garrel. E obrigado por ouvir mais um episódio do A Conversação. É foda quando ele fala você tá melhor agora. Sim. Você tá melhor agora que a Ariane foi embora. Parece que o pai tá triste, na real. Ah, sim. Parece que quem tá triste? O pai tá triste que ela vai sair Eu de acho que o casa. pai tá triste. Sim. Mas porque ela vai sair de casa ou porque ela vai sair pra morar com o Matheus de novo? Sei lá. E o pessoal que tava na sessão ficou meio de cara que o filme acabou, assim. Fizeram assim. Acabou, né? E no final duas outras coisas que eu sei dela, que teve um cara que começou a rir. Não, mas ele tava achando ótimo. Ele riu porque ele tava achando ótimo.